Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou o professor Bruno, sou professor da disciplina de Física e hoje eu quero trazer para vocês uma aula onde vai ser trabalhado o assunto quantidade de movimento e impulso. É uma parte fundamental da física e que tem inúmeras aplicações, certo? Então vamos dar início então à nossa aula, ok? Confira comigo aí na imagem então, para a gente dar início. Eu vou começar falando para vocês aí sobre o conceito de quantidade de movimento aqui, pessoal. Então, quantidade de movimento. Se observarmos uma partida de bilhar, veremos que uma bolinha transfere seu movimento totalmente ou parcialmente para outra. A grandeza que torna possível estudar essa transferência de movimento é a quantidade de movimento linear aqui, representado pela letra Q, como vocês estão observando, pessoal. Também conhecido como quantidade de movimento ou momento linear. Ambas são formas de representar a mesma grandeza. A quantidade de movimento linear, ou quantidade de movimento, é uma grandeza vetorial que relaciona a massa de um corpo com a sua velocidade. Matematicamente, como vocês podem perceber, a gente descreve a quantidade de movimento dessa maneira, como Q, que é a quantidade de movimento, igual a m vezes v, onde m é a massa e v é a velocidade, certo? Dando sequência, então, é importante frisar para vocês o seguinte: a direção e o sentido do momento linear são dados pela direção e o sentido da velocidade. Então essa é uma informação importante que vocês devem guardar aí. Desde já, recomendo que esteja com o caderno e a caneta para fazer essas anotações pertinentes. Verifica-se que a quantidade de movimento se conserva, e este fato é empregado em inúmeras situações do cotidiano, como nas imagens destacadas aí, que vocês podem perceber. Aqui na extremidade, acima, nós temos um aparato chamado de pêndulo de Newton, onde o movimento da bolinha na esquerda é transferido também para o que se encontra do lado direito, da mesma maneira. E logo abaixo, nós podemos perceber aí que nós temos a colisão entre dois carros. Nesse caso aí, uma colisão nada mais é do que uma interação de curta duração, ou seja, em um intervalo de tempo muito pequeno, muito rápida. E em situações como essa, nós aplicamos essa ideia da conservação do momento para estudar determinadas situações. Certo, pessoal? Então, dando sequência, nós vamos aqui para um simples exemplo, ok? Observa aí comigo. Nós temos aí, vamos fazer a leitura juntos. Uma bola de 400 gramas se movimenta num dado instante. Acompanhe aí na leitura. Conforme a figura. Observe na figura que você tem uma bola de futebol e ela está se movimentando com uma determinada velocidade para a sua extremidade direita, como vocês podem perceber aí na imagem. E aí, pessoal, o que vai acontecer? Diz a questão que o valor da velocidade é 2 metros por segundo e a massa dessa bola é 400 gramas. A pergunta é: qual o módulo, a direção e o sentido da quantidade de movimento da bola no referido momento, certo? Então, pessoal, para a gente responder essa questão, vamos começar tirando os dados. Então, observa aí na imagem que a gente tem alguns dados. Que dados são esses? Nós temos aí, pessoal, a massa da bola, que equivale a 400 gramas, mas é importante vocês observarem aí o seguinte: a gente precisa da massa em quilograma. Como ela veio dada em gramas, o que a gente vai fazer? A gente vai dividir por 1000 para ter o valor em quilogramas, que é igual a 0,4 quilogramas, certo? E nós temos também a velocidade da bola, que vale 2 metros por segundo, os dados que foram mencionados na questão. Agora a gente vai pegar esses valores e jogar aqui na nossa fórmula, na nossa equação matemática, onde a massa é 0,4 vezes a velocidade, que é 2. Multiplicando isso dá 0,8 kg vezes metro por segundo, que é a quantidade de movimento
associado ao movimento da bola. Já, como foi falado anteriormente para vocês, a direção e o sentido da grandeza, quantidade de movimento é o mesmo da velocidade da bola, que nesse caso é uma direção horizontal e no sentido da esquerda para a direita, certo? Dando sequência, vamos falar aqui sobre a conservação da quantidade de movimento, né? Representado novamente pela letra Q. Então, o que é que a gente vai ter aqui? A gente vai ter o seguinte, ó. A conservação da quantidade de movimento é um princípio físico e diz que, desprezando os efeitos das forças dissipativas, ou seja, das forças externas, tais como o atrito, o arrasto, o que é que vai acontecer nesse caso? A quantidade de movimento inicial de um corpo ou do sistema de corpos deve ser igual à quantidade de movimento final, como no exemplo, novamente, aí do pêndulo de Newton. Se eu desprezar aqui todas as forças externas, como as forças que podem agir sobre ele, o atrito entre as bolas, enfim, essas forças que podem influenciar aí no sistema, a gente vai ter o seguinte, que essa grandeza, quantidade de movimento, ela vai se conservar semelhante na imagem aqui. Então esse movimento ele seria perpétuo, porque não haveria nenhuma força externa, porque foi desprezada, de certo modo, que seria capaz de modificar esse sistema da maneira que ele está aqui, que vocês estão observando. Então, em situações reais, a gente costuma aplicar essa ideia para estudar algumas situações específicas, certo, pessoal? Como, por exemplo, aqui, vocês podem observar dois veículos colidindo aqui, certo? Colidindo um com o outro. Onde nós temos o veículo A e o veículo B, ambos com suas massas e suas velocidades. O que a gente vai ter? Eu vou somar a quantidade de movimento do veículo A com o veículo B, isso antes deles colidirem e depois deles colidirem. Onde? O que caracteriza a situação depois da colisão? Esse Q' mais o Q' onde nós vamos ter o seguinte, quantidade de movimento de A, massa de A, vezes velocidade de A, mais quantidade de movimento de B, que é massa de B, vezes a velocidade que o B tinha. E depois da colisão, a gente vai ter a massa de A, vezes a velocidade de linha de A. Velocidade de linha de A seria o quê? A velocidade do veículo A depois da colisão. E, da mesma maneira, no caso do corpo B, ou do veículo B, massa de B vezes a velocidade de linha de B. Certo? Então, vamos exemplificar aqui com uma questão para que vocês possam entender. Um casal participa de uma competição de patinação sobre o gelo. Em dado instante, o rapaz de massa igual a 60 kg e a garota de massa igual a 40 kg estão parados e abraçados frente a frente. Subitamente, o rapaz dá um empurrão na garota, que sai patinando para trás com uma velocidade de módulo igual a 0,6 metros por segundo. Pergunta: qual o módulo da velocidade do rapaz ao recuar como consequência desse empurrão, desprezando o atrito com o chão e o efeito do ar, ou seja, as forças externas. Então, o que a gente vai ter aqui, pessoal? A gente vai ter o seguinte, como sistema, o rapaz e a moça abraçados, e nesse caso, desprezando as forças externas, como a gente vai aplicar a lei da conservação do momento, o que vai acontecer? Quando o rapaz empurrar a moça, ela vai para um lado e ele vai se movimentar para o outro com uma determinada velocidade. A questão é, qual a velocidade do rapaz? Então, o que a gente vai fazer? Aplicando, então, esses princípios, vamos para os dados. Quais são os dados que a gente tem? A gente tem que a massa do rapaz é 60 kg, a massa da garota 40 gramas, ou melhor, 40 kg, a velocidade da garota 0,6 metros por segundo. Então, qual vai ser o valor da velocidade do rapaz? Então, a gente vai ter o seguinte, aplicando aqui na fórmula que eu estou destacando, a massa vezes a velocidade, nesse caso eu estou me referindo ao rapaz, é igual a massa vezes a velocidade da
garota, onde a massa do rapaz é 60 kg, não sei o valor da velocidade dele, e a velocidade, ou melhor, a massa da moça, 40 kg, vezes a velocidade que ela adquiriu, 0,6 metros por segundo. Multiplicando 40 por 0,6 dá 24. O 60 está multiplicando, vai passar dividindo. 24 por 60 dá 0,40 metros por segundo. Certo, pessoal? Então, avançando, nós temos aí, como eu falei para vocês anteriormente, em situações em que há contato direto com os corpos, no caso dos choques e das colisões, né, que acontece em intervalo de tempo muito curto, nós temos três tipos de colisões. Colisão inelástica, onde os corpos após o choque seguem juntos, ou seja, ambos com a mesma velocidade. Colisão parcialmente inelástica. Nesse choque, o que acontece? Após a colisão, os corpos se movimentam separadamente com diferentes velocidades. E a colisão perfeitamente elástica, onde os corpos seguem separados após o choque, mas o conjunto não perde energia cinética durante a colisão. E aí, pessoal, eu queria que vocês observassem o seguinte agora. O que vai acontecer? Nós vamos agora, então, pessoal, para o nosso exercitando. Vamos, então, responder uma questão para ver se vocês entenderam aí o que foi apresentado nesse primeiro momento da aula, certo? Então, vamos ler junto comigo aqui na imagem. Confere aí a questão. Durante um reparo na Estação Espacial Internacional, um astronauta de massa 90 kg substitui uma bomba do sistema de refrigeração de massa 360 kg, que estava danificada. Inicialmente, o astronauta e a bomba estão em repouso, ou seja, parados, em relação à estação. Quando ele empurra a bomba para o espaço, ele é empurrado no sentido oposto. Nesse processo, a bomba adquire uma velocidade de 0,2 metros por segundo em relação à estação. Pergunta: qual é o valor da velocidade escalar adquirida pelo astronauta em relação à estação após o empurrão? Então, simples. O astronauta empurra a bomba e como vai haver aí a conservação do momento, o que vai acontecer? A bomba vai se deslocar para uma extremidade com uma certa velocidade e ele para a outra extremidade também com uma determinada velocidade. O que vai acontecer, pessoal? Então, pessoal, para resolver essa questão, observe aí na imagem, a gente precisa tirar os dados. Que dados são esses? Nós temos que a massa do astronauta é 90 kg, porém não sabemos o valor da sua velocidade, até porque essa é a pergunta da questão. Sabemos também a massa da bomba, que é 360 kg, e a velocidade que ela adquiriu após o empurrão, que é 0,2 metros por segundo. Aplicando essas informações, esses dados retirados aqui na nossa equação, que mostra, que representa a situação descrita, aplicando o princípio de conservação do momento linear, nós vamos ter o seguinte: M maiúsculo, massa da bomba, V maiúsculo, velocidade da bomba, menos M minúsculo, massa do astronauta, e V minúsculo, velocidade do astronauta, que nós não sabemos. Nós substituindo dados, o que nós vamos ter? 360, massa da bomba, vezes 0,2, velocidade da bomba, menos 90, massa do astronauta, vezes V igual a 0. Passo 90 vezes V para o outro lado, com sinal positivo. Passo 90 dividindo para o outro lado, 72 dividido para 90 dá 0,8 metros por segundo, certo? Resolvida a questão. E aí, pessoal, também, já chegando aí no final da nossa aula, eu vou falar aqui brevemente sobre a ideia de impulso. O que é impulso? O impulso nada mais é, pessoal, do que a variação do momento linear. Então, todas as vezes que o momento linear ele varia, ele muda de valor, nós temos uma grandeza física chamada de impulso, que também pode ser descrita como a relação entre a força e a variação do tempo, certo? Então, situações em que você tem uma força aplicada com uma grande variação do tempo, nós vamos ter um alto valor para o impulso, certo? Então, pessoal, nós vamos chegando ao final da nossa aula. Eu agradeço pela atenção de vocês.
Não esqueça de acessar os demais conteúdos presentes na plataforma Eduque e tem também em anexo ao nosso material uma lista de atividades como exercício para vocês, tá ok? É isso, obrigado pela atenção, forte abraço, fique com Deus.